Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pregando as Escrituras e você está em nosso podcast. E hoje nosso convidado é o pastor Rodrigo. E antes de mais nada, eu não vou apresentar ele, eu quero que ele próprio se apresente. Então, se apresente para o pessoal, Rodrigo. Olá, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. E eu sou o Rodrigo Mocelin, sou pastor reformado. Eu estou em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Dirijo uma igreja chamada Resgatar, né, ali no interior. Somos em 5 igrejas ali. Eu tenho um canal aqui no YouTube também. E 2 cursos, um homeschooling ao alcance de todos e criação de filhos. E tenho falado bastante desses temas aí, que acredito que são temas fundamentais nessa época que a gente está vivendo. E torço pro Palmeiras, é isso que eu sou. Ih, Palmeiras não tem mundial, hein? Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco o seu testemunho, né? Como foi sua infância, como foi seu primeiro contato com a fé, o seu primeiro contato com a igreja e tudo mais, como foi a sua conversão. Você pode contar um pouquinho? Eu morava em Ubatuba, interior de São Paulo, e meu pai tinha alguns restaurantes, meu pai tinha uma situação financeira muito confortável, enfim. E aí eu era meio desiludido com muitas coisas, e eu gostava muito do trabalho do meu pai, eu ajudava a trabalhar ajudava no restaurante do meu pai. Mas, enfim, sempre era uma insatisfação crônica em relação à própria existência, mesmo tendo tudo em casa, tendo uma boa família, sempre tinha a percepção de que faltava alguma coisa. Então, na minha casa, por exemplo, tinha 2 carros importados na garagem, a molecadinha sonhava para ter um Mega Drive, era na época do Mega Drive, eu tinha o Mega Drive e o Super Nintendo, enfim, eu tinha tudo e era mesmo assim, aquela insatisfação crônica, como Agostinho, né, que a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em Cristo Jesus. Então era basicamente isso. E tinha uma repulsa também bem grande em relação à igreja, principalmente porque eu tentei ser jogador de futebol, mas era ruim de bola, não deu certo. Mas enfim, e aí meu pai me acompanhava muito nos meus jogos. Mas quando ele se converteu, ele deu uma afastada. E aí talvez esse seja um dos motivos que eu tinha um repúdio por igreja. Na realidade, é óbvio que era o pecado mesmo, em que fica camuflando essas coisinhas aí, né? Mas enfim. E aí, muitas e muitas vezes, pessoas chegavam no restaurante do meu pai e eu ajudava a tomar conta de um deles. E como o meu pai era evangélico, protestante, cristão, então eles falavam assim: olha, eu sou crente. Aí eu falava: você é crente? Ah, você é crente. Aí eu já pegava o currículo e já jogava fora. Então tinha um repúdio natural, que é fruto do nosso pecado, e tinha essa insatisfação crônica, e apesar de ter tudo, sempre sentindo que faltava alguma coisa. E então, eu lembro quando eu fui à igreja, tô lá na igreja, ouvindo a pregação, eu falei: poxa, é isso? É isso mesmo, sem Deus não tem como. E aí tem aquela convicção de pecado e aquela conversão, acabei me convertendo e fui estudar, fui fazer seminário, eu jurei que nunca seria crente, nunca me converteria, e hoje sou pastor, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quanto que você sentiu esse chamado pastoral assim? Porque quando a gente sente essa questão de vocação, que é algo muito sério, né? Hoje em dia é muito negligenciado essa expressão, né? Chamado. As pessoas sentem algo e falam: quero ser pastor, e vê que no final da carreira e vê que não era aquilo mesmo. Quando você entendeu que você foi chamado para ser pastor? Um momento na sua vida? Olha, acho que tem um momento que é bem simbólico, apesar de ele ser como a cereja do bolo. Eu estava em São Paulo e eu estava assistindo a um desenho da história de Moisés. Estava lá numa conferência da minha igreja, da igreja que eu frequentava, e estava passando o Moisés, né, conduzindo as pessoas para fora do Egito. E eu falei: eu nasci para fazer isso aí. Eu quero que Deus me use para ajudar a libertar pessoas. Você tinha quantos anos? Ali eu tinha 19. Então era... 19. Eu me converti aos 17, mais ou menos. E eu sempre tinha um desejo de fazer uma coisa que fosse significativa. Eu queria fazer uma coisa que fosse importante. Então acho que isso mexia comigo também. Porque ao ver o evangelho, ao compreender o que é o evangelho, eu entendi: olha, um médico é uma coisa fenomenal. Na realidade, todas as profissões são fenomenais se é a sua vocação. Mas eu falava: poxa, um médico é espetacular. Imagina um cientista, se ele descobre a cura para uma doença,
ele dá mais 20 anos de vida para uma pessoa, mas alguém que prega o evangelho, ele é instrumento de Deus para que essa pessoa tenha uma eternidade. Uhum. Então, eu queria fazer algo que fosse significativo, que fosse realmente importante. E, na minha opinião, obviamente, não tem nada mais significativo e importante do que a pregação do evangelho, porque tudo mais vai ficar. E almas convertidas ficaram por toda a eternidade. Então, isso também mexia muito comigo. Sim. De querer fazer uma coisa que era significativa e realmente importante. Então, eu queria realmente também fazer algo que eu realmente queria servir as pessoas de alguma maneira. Então, esses elementos em mim, e também acho que essa vocação, né? Esse chamado, a palavra vocação vem do latim vocare, chamado por Deus, né? Para fazer alguma coisa. Essa sensação também vai se dando ao longo da caminhada, principalmente, por exemplo, um desenho desse, eu via lá o Moisés, né? Assistindo lá Moisés, e como que aquilo me fisgava. Eu falava, gente, eu nasci para fazer esse negócio. Então eu me converti e rapidamente eu já tinha essa percepção de que eu queria ser pastor. E o seu contato com a fé reformada foi imediatamente ou antes você teve contato com outro tipo de teologia? Não, a minha não foi imediatamente. Quer dizer, eu tive um pouco porque eu tinha bastante contato desde o início com o Martin Lloyd Jones. Uhum. Então, já tinha lido também algumas coisas do Hernando Dias Lopes. E eu falo assim, puxa, eu acho que eu nasci meio reformado. Porque muitas das coisas que eu já acreditava, porque eu frequentava uma igreja e eu falava, gente, mas esse negócio não tá certo. Não tá certo. Só que eu tinha 19 anos na época, eu pensava, eu que sei? Eu sou um menino, eu tenho 19 anos. Começamos agora, né? Como é que Tudo pode mais. saber, né? Então, assim, por exemplo, eu tava lá na igreja, aí liberaram o pastor do dia, pastor de fora, liberou a unção dos 4 seres de Apocalipse, e o povo começou a imitar águia, leão. Tudo que você... Sério? Aí eu falei, gente, mas isso aqui não tá certo. Mas aí eu logo pensava, eu que sei, eu tenho 19 anos, é um negócio muito estranho. Uhum. Eu falei, não tem como eu tá certo. Então, assim, isso foi logo no começo da minha conversão, estando ali naquele lugar, eu já não me sentia confortável com algumas coisas. Mas eu tinha muito medo de mim mesmo, de falar, pô, não é possível, tá todo mundo errado aqui. Então tinha esse medo, né, de estar sendo arrogante. Então já tinha ali essa noção ali reformada, que na minha opinião é a noção bíblica, é a maneira bíblica de pensar. E aí só à frente, né, quando eu fui conhecer, eu lembro um dia assistir um vídeo do Paul Washer. Aí eu falei, gente, então... Tem aquela pregação chocante dele? Não foi nem essa. Foi a 10 acusações contra a igreja moderna. Eu tenho um livro. Muito bom. Então. Aí eu falei, peraí, gente. Porque teve alguns momentos que eu acho que na época não tinha esse advento da internet tão forte como é hoje, né? Então eu me sentia meio isolado, né? Eu falei, poxa, mas é só eu que creio nessas coisas? Não é possível. Não tinha um conhecimento de literatura reformada. Mas já tinha um pensamento bem reformado porque eu lia bastante a Bíblia. E pela graça de Deus, tinha uma maneira meio mais lógica de pensar, o que, na minha opinião, leva para isso. Para essa crença reformada, que é a crença, na minha opinião, a interpretação correta da Bíblia. Então, aí quando, na realidade, eu conheci, de fato, mais a teologia reformada, eu falei, nossa, é isso que eu sou. Eu me identificava bastante, né? Então foi assim. Tá, eu vi que você fala muito sobre a questão de esquerda e direita, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. Um cristão, ele pode ser de esquerda? E se não pode, por quê? Pode, no sentido de... É um pecado? Sim. Agora, infelizmente, porque tem... O que muitas pessoas falam, né? Olha, não existe cristão de esquerda, né? O que ele quer dizer, obviamente, é que os pensamentos da esquerda são incompatíveis com a escritura. Essa seria a definição clássica. Mas existe gente que tem uma soteriologia cristã correta, ou seja, ele crê na graça, ele crê em Cristo Jesus, ele crê que foi salvo pela fé, mas mesmo assim ele tem doutrinas esquerdistas grudadas nele. Então, não existe, não deveria existir cristão de esquerda, mas na prática existem muitos. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Pessoas que creem em Cristo Jesus foram salvas pela graça, creem na inerrância da Escritura, creem na Trindade, enfim, tudo aquilo que esse escopo da nossa fé cristã, eles creem.
e eles têm pastora na igreja. Eles são crentes e tem algo esquerdista neles. Por quê? Porque o pastorado feminino você não tem base bíblica alguma. Se você quiser descobrir a origem do pastorado feminino, não procure na Bíblia. Procure em Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, ou seja, feministas. Porque veja que interessante. Veja como que o Wayne Grudem, ele tem 2 livros que ele fala sobre isso, Feminismo Evangélico. Olha que coisa interessante. Até 1850 não havia uma pastora sequer no mundo. Nenhuma igreja. A partir dali começa a surgir algumas. Mas olha que coincidência, ó. Até 1850 nada. 1848 acontece a primeira reunião oficial do movimento feminista, em Seneca Falls. Que coincidência. 1848, feminismo. 1850, começam a surgir pastoras. Que coincidência. Então, não tem base bíblica. É algo que tem a sua origem no feminismo. Totalmente. Algo recente, então. Exatamente. Totalmente uma origem no feminismo. E, por exemplo, você tem aí a segunda onda feminista, que acontece na década de 60. Aí tem um boom de pastora. Ou seja, antes das publicações feministas, passagens claras, como de Timóteo, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, e ele dá a causa que não é a cultura grega, ele diz, porque Adão foi formado primeiro, ou seja, ele remete a Gênesis e não a cultura grega, porque essa é a explicação que eles dão, né? Não, é porque ali, é porque as mulheres gregas assim. Não. Ele remete ao Gênesis. Essas passagens, que hoje são consideradas polêmicas, não eram. Até o surgimento das publicações feministas. Até ali, todas, 100% das igrejas concordavam que aquilo ali vale para nós hoje. Que não existe pastorado feminino. Então, tá vendo? Mas tem crente genuíno. Ele é cristão, ele creu em Cristo, ele foi salvo pela graça e ele crê em pastorado feminino. Então, tá vendo? Então tem crente esquerdista sim. Então tem uma sementinha ali, então. Tem um fermento então, ali. Esse papo de dizer que crente esquerdista não existe, existe. Ele é cristão, ele se converteu genuinamente, ele crê em Cristo Jesus, mas ele tem valores esquerdistas atrelados a ele. O pastorado feminino é um deles, né? A gente podia citar outros. Vamos citar outro. Outro que é um valor feminista. A mulher vai ser conservada na missão de mãe. Olha, você pode frequentar a maioria das igrejas evangélicas. A maioria das mulheres são feministas. Das cristãs. Reformada, pentecostal. Não quer ter filho. Os filhos estão largados ou na creche, ou numa escola, ou com a titia, com a vovó. Não cuidam dos seus filhos. A mulher conservada na missão de mãe, alguma tradução ainda traz assim, né? Será salva na missão de mãe. Nem vamos entrar na polêmica. Mas, enfim, alguma coisa bem grave está sendo dita ali. Mulher, missão. Né? Missionário é aquele que tem a missão de levar o evangelho. É o mesmo teor. É a missão de educar os seus filhos. E elas simplesmente saíram de casa. Por exemplo, Paulo vai falar, né, que a mulher sejam boas donas de casa. O que aconteceu que as mulheres hoje abandonaram o lar e abandonaram a criação dos filhos e terceirizaram a criação dos filhos? Isso é pauta esquerdista. Beth Friedan. Beth Friedan, na década de 60, escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Em cada página do livro dela, o livro dela é uma música de uma nota só. Cada página do livro ela diz a mesma coisa. Eu não estou exagerando, é cada página. Ela diz assim: todos os problemas femininos se resolverão no dia que as mulheres saírem de casa. O tema mística feminina é o seguinte: há uma mística no ar, de que a mulher será realizada em casa, que a mulher será realizada como esposa, como mãe. Isso é uma mística. Foi colocada por Freud na cabeça das mulheres, por empresários e por religiosos. Então, a partir dali, a mulher do lar recatada começa a ir pro ralo. Então, essa ideia que você vê hoje, as mulheres hoje cristãs, elas não são preparadas para casar, elas são preparadas para o mercado. E são cristãs. E se você começa a conversar com elas, você vê, crê em Cristo Jesus, foi salvo pela fé e tem uma pauta esquerdista interiorizada nelas. E se você é contra, você é considerado machista, né? E por quem? Por cristãs reformadas, pentecostais. Isso é só mais um exemplo de que tem sim cristã esquerdista. Pastor, eu vi recentemente, eu não vou citar o nome do cara, né? Que inclusive é nessa ideia de ser esquerda, recentemente um cantor gospel foi cantar em uma igreja inclusiva.
E, inclusive, ele disse que não representava os evangélicos. E não representa mesmo, né? Leonardo Gonçalves. É o nome dele. Nem vou mais censurar. Ah, e o discurso foi bonito, tudo mais, para as pessoas que estavam ali. Exatamente. O que você acha dessas pessoas frequentarem esses ambientes assim, foge dos preceitos bíblicos? É como se eles estivessem apoiando essas ideologias? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu até entendo. Por exemplo, quando um pastor ele vai e prega uma igreja que ele considera ter muitas heresias, ele está ali de alguma maneira semeando a verdade. Eu sei lá, um pastor. Ah, o pastor foi num programa de televisão depravado. Ah, acho que deveria ir mesmo. Semear o evangelho. Mas nessa questão da igreja, aí, porque ele está indo lá, não significa. Ele vai num programa de TV. Um programa de TV terrível, mas tem uma grande visibilidade. Não significa que ele necessariamente está concordando com aquele programa. Ele simplesmente viu uma porta para que ele pregasse. Mas quando você vai numa igreja LGBT, é óbvio que você está sinalizando que você concorda com aquilo. Então é óbvio que não tem como, né? Só o fato de você ir lá, você está trazendo. Você está dizendo que você concorda com aquilo. Então é um negócio impensável, é um negócio absurdo. E não há nada mais amoroso, não há nada mais amoroso do que falar a verdade, do que dizer, não, isso eu não aceito. Isso eu não posso concordar. Porque hoje, esse é um lema de muitos evangélicos, né? Que o amor tolera tudo. Isso não é verdade. O amor, ele fala a verdade. A Escritura deixa muito claro, João diz, olha, se alguém vem dizendo que Jesus não veio em carne, nem coma com ele. Então, ou seja, tem um espírito intolerante na nossa fé. E isso serve é um instrumento para que essas pessoas vejam que elas estão erradas, se sintam desconfortáveis em relação ao seu pecado. Agora, esse negócio de passar a mão na cabeça deles só faz com que eles não se sintam pecadores, porque tá vendo? Agora tá todo mundo aqui avalizando o que a gente tá fazendo. Olha, ou seja, tá certo o que a gente tá fazendo. Quer ver? Um exemplo que eu gosto sempre que eu gosto de dar é o seguinte: quando um filho ele decide terminantemente adotar um comportamento pecaminoso, já sendo grande, obviamente, em rebeldia à Escritura e aos seus pais, não há nada mais amoroso para um pai do que falar, não, na minha casa isso não aceito. Por exemplo, vamos dar que eu acho que isso aqui eu acho que ninguém vai ter dúvida. O filho chega e fala, a partir de hoje eu serei traficante. A partir de hoje, pai, eu vou traficar, tá? Não é que eu sou traficante, não vejo nada de mal. Como que você pode ser um pai e tolerar um negócio desse? A coisa mais amorosa é você falar, filho, infelizmente comigo você não pode andar mais. Sim. Por quê? E falar, filho, isso que você está fazendo vai ter sérias consequências. Isso é que é amor. Porque o dia que esse rapaz estiver lá, preso ou passando uma dificuldade, ele vai se lembrar de quem? Do pai dele, que expôs o erro dele. Agora, não, filho, eu amo você, não importa o que você faça, o amor nunca julga. Não, em 1 Coríntios, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça. O amor nunca julga, meu filho. Aí o filho, nossa mãe, eu tava até achando que era meio errado ser traficante, mas com o seu amor, até a culpa foi embora. Agora mudei de ideia. Sim, essas atitudes como a desse cantor faz com que a culpa vá embora. E é fundamental para o arrependimento a culpa. Sentir-se como pecador. É fundamental. Não tem arrependimento se você não se vê como pecador. É metanoia, mudança de mente. Exatamente. Mas como que você vai mudar de mente se você não reconhecer primeiro que ela precisa ser mudada? Sim. Então, o que eles estão fazendo é anestesiar a consciência dessas pessoas. Condenando elas ao inferno. Exatamente. Porque é isso que... Eu sempre digo isso. Essa mensagem do amor, acho que a gente vai até falar um pouco disso, né? Essa mensagem do amor, ela tá matando. Essa mensagem que não expõe o pecado, ela tá matando. Porque, veja bem, você tem um pecador inconsciente, porque é isso que a Escritura declara, ele está insensível em relação aos seus pecados. Você tem um pecador indo pro buraco. E aí, esse cara tá num caminho errado. O que esse cara precisa não é de estímulo. Esse cara precisa de advertência. Você estimula alguém que está indo por um caminho errado, ele irá neste caminho errado a galope agora. Sim. Ele precisa de advertência. Então, o que essas atitudes, como a desse cantor, o que essa pregação só do amor faz,
Não é conversão genuína. Não traz conversão genuína. Afinal de contas, um falso evangelho só pode gerar falsa conversão. O que eles têm feito é anestesiar a consciência dessas pessoas para que elas não ouçam o evangelho. Quando alguém de fato vem e prega o evangelho expondo o pecado, essas pessoas instantaneamente dizem: maligno, enviado do diabo. O diabo é que acusa, viu? É o diabo que acusa. Então, esses pregadores, esses cantores, eles estão tornando a consciência das pessoas insensíveis para que elas não ouçam o genuíno evangelho. Porque o genuíno evangelho começa com arrependei-vos. Cauterizando a mente, né? Exatamente. Esse é o processo bíblico, né? A consciência deles está morta. E o que mata é essa pregação do amor, é essa atitude do amor aí. Ah, que lindinho. Então, assim, é o que a Provérbios declara, né? Traiçoeiro os beijos de quem odeia. Então, leais são as feridas, né, feitas por aquele que ama. Então, aquele que ama fere. Fere, obviamente, por meio da verdade. Ao falar a verdade, nós nos sentimos feridos, nós nos sentimos incomodados. A verdade incomoda, mas é ela que liberta. Então, aí seria basicamente Rodrigo, essa isso. nova onda está crescendo bastante de igrejas inclusivas, inclusive esse movimento LGBTQIA+, que tem tanta letra que eu já nem sei mais falar que tipo de grupo está virando. Você acha que um cristão ele pode professar a fé dele, crer em Cristo e ao mesmo tempo ser gay, por exemplo? Como essas igrejas inclusivas apoiam e proclamam por aí? Não. O que existe, de forma alguma, o que existe é o seguinte: um heterossexual, se ele se converte, ele continuará tendo tentações? Continuará. Sim. Uma pessoa gay, ele se converte, continuará tendo tentações? Claro. Nós não estamos entrando nesse debate. O que a gente está dizendo é o seguinte: pode uma pessoa dizer, eu sou cristão e eu sou gay. Não há pecado em ser gay. É óbvio que isso não existe. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Isso, para nós, né, isso vai contra a nossa fé. Agora, antigamente, você tinha um movimento, alguém para dizer que é gay, o argumento racional para isso seria o ateísmo. Uhum. Esse é aí haveria sentido. Porque se não há lei, não há condenação, então... Exatamente. Quem é você, Caio, para me dizer o que eu faço com o meu corpo? Se Deus não existe, faz todo sentido o que as feministas falam. Meu corpo, minhas regras. Agora, se Deus existe e meu é o ouro, meu é tudo que existe na Terra, tudo é meu, inclusive a criação, a criatura, então aí já não é mais meu corpo, minhas regras. Aí o meu corpo é dele. Sim. Então, se Deus não existe, o homossexualismo é permitido, não apenas o homossexualismo, como qualquer coisa. Afinal de contas, se Deus não existe certo ou errado. Como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Sartre, Dawkins, todos eles concordaram. Se Deus não existe certo ou errado. Afinal de contas, qual o argumento para dizer que o homossexualismo é errado se Deus não existe? Se eu digo, você não vai ter filho, aí o gay retruca, e daí? Quem disse que eu quero ter? Quem é você para me obrigar a ter? Olha, se você estiver, como alguns dizem, que pessoas gays estão mais suscetíveis a doenças sexualmente transmissíveis, e daí? Eu quero morrer cedo. Tá, não há argumento. Tudo tem uma justificativa, né? Não há. Se Deus não existe, não há régua moral. Não há noção de valores absolutos. Só faz sentido, logicamente, falar eu sou gay e não há pecado nisso se Deus não existe. Agora, sendo alguém que crê na Bíblia e diz, não, eu creio na Bíblia e acredito que eu posso ser gay, que o homossexualismo não é errado. Mas, meu querido, o texto bíblico é claro. Aí não é questão de lógica, é até uma interpretação básica de texto. Você vê tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. De maneira explícita. De maneira explícita. Então, não faz sentido algum. Agora, isso mais uma vez, só acontece por conta da teologia do amor, que nunca julga, que Deus nunca condena. É o Deus de Marcião, daquele herege lá do início da igreja. Então, é um absurdo mas infelizmente muita gente gosta, porque o ateísmo, ele é pesado. O ateísmo é pesado.
Por que o ateísmo é pesado? Tem que ser muito macho pra ser ateu. Essa é a verdade. Tem que ser muito macho. Eu não sou macho bastante pra ser ateu, porque veja bem, eu saio à rua. Se eu perco um filho, e eu já perdi, minha esposa, na primeira gravidez, teve um aborto. Nós perdemos o primeiro. Meu filho mais velho quase morreu. Minha segunda quase morreu. Nos meus braços. Se ela morre, eu tenho Deus. Inclusive, o meu primeiro filho, a gente achou que ele ia falecer. Já tinha até feito a oração e consciente de que não tinha mais jeito. E a médica falava, nossa, nessa circunstância, vocês estão tão bem. É óbvio, por dentro a gente estava arrebentado, mas de alguma maneira ela viu esperança em nós. A médica achou que a gente estava com um semblante que transmitia alguma coisa boa. E por quê? Por conta da minha fé. Eu creio em Deus, que ainda que eu morra, eu vou viver, e o meu filho também. Então eu tenho esperança. Agora, veja um ateu. O filho dele morre. O que significa isso? Nada, azar. Você nunca mais vai vê-lo. É pesado. Ninguém quer. Obra do acaso. Aconteceu. E é pesado. É pesado, não tem esperança. Muito pesado. Você sofreu algo no trabalho, você está doente. Para nós que cremos em Deus, tudo tem um propósito maior. Até a dor, até a morte tem um propósito maior. Mas isso é pesado. Então é melhor viver com Deus, né? Precisa de Deus, porque Deus confere esperança, confere propósito. Você sai à rua, Deus está contigo. Mas o Deus bíblico ninguém quer. Aí então se cria um ídolo, que é o quê? O Jesus que aceita tudo, até o homossexualismo. E eu acho boa essa ideia que você está falando, que eu penso assim, é melhor você morrer acreditando em algo do que morrer sem acreditar em nada e chegar lá, opa, um susto, né? opa, tá pegando fogo aqui, né? Eu vi um documentário sobre Auschwitz, não sei se chegou a ver, tava escrito na parede, se Deus existe, ele terá que pedir perdão para mim. E fica a dúvida se foi um judeu que escreveu, né, ou foi uma outra pessoa. Você acha que o ateísmo, daqui a um tempo, ele vai tomar conta do Brasil? Porque na Europa, algumas igrejas se tornaram em bares, boates. Você acha que com esse crescimento dessas heresias que está sendo disseminada no meio evangélico, esses escândalos estão afastando as pessoas ao ponto dessas pessoas começarem a virar assim, ateus ou algo do tipo? Você acha que vai crescer bastante essa onda no Brasil? Eu vinha falando com o William, que é um irmão da nossa igreja, sobre isso hoje. Quão importante é entender o ateísmo e as implicações do ateísmo. Porque elas estão hoje em todos os lugares, inclusive no nosso país. E mesmo as pessoas que... O indivíduo que não é ateu, ele pensa como ateu. Ele pensa como um ateu. Por exemplo, a ciência. A ciência hoje ela é totalmente ateísta. E por isso ela dá muitas respostas erradas. Por quê? Porque ela parte de um pressuposto errado. Que pressuposto errado? Que Deus não existe. Tudo é matéria. Evidência, né? Precisa ter evidência, né? Não, e sim, mas tudo sempre tem um pressuposto. O pressuposto é o ponto de partida. E qual é o ponto de partida deles? Que Deus não existe, que tudo é matéria. Então, se tudo é matéria, tudo tem uma explicação fisiológica, física. Por exemplo, você vai ver hoje todo tipo de comportamento sendo descrito como doença. Por quê? Porque se Deus não existe, nem tem essa coisa chamada espírito, gente. A única coisa que existe é matéria. Então, o comportamento está para... Por exemplo, o xixi está para o rim, assim como o comportamento está para o cérebro. O nosso comportamento é apenas pulsos elétricos. É só isso. Tristeza? Também. É só uma questão de desequilíbrio químico. Por quê? Por conta do ateísmo. Mas tá vendo? O cara é crente. Ele é cristão, mas ele pensa dessa maneira. Ele acredita... Quer ver um nome? É o TOD. Transtorno positivo desafiador. O que é isso? É a criança que não pode ouvir não. É uma doença hoje. Tá vendo? Não é pecado mais. Por que não é pecado? Porque se Deus não existe, não tem pecado. Tá vendo? Então, com a sua pergunta, né? Você acha que pode se tornar ateísta? Já é. Já é. O nosso país pensa de maneira totalmente ateísta. Os crentes pensam. O filho dela é rebelde e a Bíblia chama isso de pecado. Mas ela diz que é doença. Por que é doença? Porque se não existe Deus, não existe pecado. Então, mesmo essa pessoa que é crente está pensando de maneira ateísta. Está pensando de maneira ateísta. E essa também, o discurso do amor
do não julgueis, que Deus não mata, que Deus não pune, leva também ao ateísmo. Como assim? Ora, você começa a crer que Deus não pune, que Deus não julga. E aí, nossa, por que morreu não sei quem? A Bíblia é clara. Os teólogos ficam aí dizendo, eu não sei. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Tem morte porque nós pecamos. É claro, a Escritura declara. Mas e criança? É inocente. Não use esse adjetivo inocente ao lado do substantivo criança. Não use. Não ao lado do substantivo homem. Não existe nenhum ser humano inocente. Todos são pecadores, desde o ventre, como diria Davi. Então, cada morte acontece por conta do pecado humano. Essa é a resposta bíblica. Mas como eles não creem nisso, eles não creem que Deus pode punir. Eles não creem que Deus pode disciplinar. E aí, o que acontece? Mas fica difícil porque você lê a Bíblia, como diria Martin Lloyd Jones, se você retirar a doutrina da ira de Deus da Bíblia, vai sobrar bem pouca coisa para pregar. Tem muito texto bíblico falando sobre Deus punindo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive o próprio Cristo, né? A ira de Deus veio sobre Cristo. Exatamente. Só faz sentido. Por que tem cruz? Porque a ira de Deus cumprindo a justiça sobre Cristo. Então o que acontece? Você fica só com esse discursinho do amor, que Deus não pune, que Deus não faz nada. E aí tem um monte de gente morrendo. Aí você fala, nossa, o que está acontecendo? Se Deus não aceita isso, por que está acontecendo isso? Então, ou Deus, nossa, mas meu Deus é todo poderoso e é bom, e mesmo assim tem gente morrendo, então ele não é todo poderoso ou ele não é bom. Aí, então meu Deus é falso. Mas é mesmo, o seu Deus, essa caricatura de Jesus não existe. Aí eles deixam de acreditar, mas não é no Jesus da Bíblia. Eles deixam de crer no Jesus que eles inventaram, que é esse Jesus que não pune, que não pode disciplinar, que não pode julgar o mundo. Porque o caos que tem hoje, todo tipo, o mal prova que Deus não existe. Não, é o contrário, né? É o contrário, porque, veja bem, se Deus não existe certo e errado. Se não existe certo e errado, não existe bem ou mal. Não é? Agora, se existe bem ou mal, existe Deus. Você faz a volta. Então você pergunta para ele assim, para um ímpio, para um ateu. Peraí, você concorda? Isso é irrefutável. Se Deus não existe certo ou errado, né? E não existe bem ou mal. Não. Então por que agora você está dizendo que existe mal e está dizendo que Deus não existe? Quando você diz para mim que tem mal no mundo, então é porque você concorda que tem bem. Se tem bem, tem mal. Se tem bem e mal, tem certo e errado. Se tem certo e errado, é irrefutável. Calor, frio. Tem Deus? Então existe Deus. É justamente o contrário. O mal prova que Deus existe, porque você mesmo está mostrando que tem um parâmetro de justiça, de coisa certa, de algo que é certo e algo que é errado. E isso é concebível no mundo em que Deus existe. Agora, quando as pessoas deixam de acreditar que Deus pode punir, que Deus pode aplicar sua ira, como declara Romanos 1,18, a ira de Deus se revela. Não é que vai revelar, não. Vai se revelar também, mas já está sendo revelada. Apocalipse apresenta Deus punindo os homens, matando gente. O tempo inteiro. O Antigo Testamento também. E isso em resposta aos pecados dos homens. Agora, quando você deixa de crer nisso, aí fica difícil. Aí você inventa um Jesus que não faz isso, e você vê isso acontecendo o tempo inteiro, o que acontece é que você deixa de crer nesse Jesus que você inventou, porque ele não existe mesmo. Então, eu tenho certeza que esse Jesus que eles inventaram não existe, mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir isso, e aí eles acabam indo para o ateísmo. Às vezes eu tô conversando com alguns amigos, né, assim, da fé reformada, e eles têm algumas visões estranhas quanto ao evangelho, partindo até um pouco mais para essa questão de coach, né, essa questão de coach que tá muito em evidência hoje. Eles falam, meu Deus a quem eu sirvo, às vezes eu falo assim, é mesmo, o Deus que você serve é estranho. É mais comum nas igrejas neopentecostais, né, e pentecostais. Você acha que esse crescimento que está tendo de teologia coach, inclusive as igrejas abrindo as portas para eles fazerem palestras lá, é devido a essa teologia fraca que nós temos? Sim. Quando você fala de teologia coach, você está pensando nesse do Solov, né? Solov, essa coisa de... o céu é maravilhoso, vai entrar todo mundo. Com certeza, né? É um povo que não lê Bíblia, né? Mas é óbvio, porque... E eu acho que também não se prega a Bíblia inteira. Se pregar livros inteiros, eu tenho certeza, não é um dogma. Não é um dogma, é óbvio que não é um dogma. Mas me parece que é a coisa mais bíblica. Quando você prega livros inteiros, você prega a Bíblia inteira. Electo contínuo, né? Exatamente. Você prega a Bíblia inteira
você vai falar de todos os assuntos bíblicos e com as ênfases bíblicas. Qual é a ênfase? Muitas vezes eu chego na minha igreja e falo assim, gente, de novo, vou descer a borracha em vocês aqui. Mas não sou eu, não. O texto. O texto, né? É o texto. De novo, a gente vai falar sobre a ira de Deus. De novo, a gente vai falar sobre arrependei-vos. Porque veja bem, veja como que é uma tônica esse assunto. Lucas, os evangelistas. A partir dali, Jesus passou a pregar, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Gente, tem pessoa que acredita o seguinte, que Jesus ficava só dizendo isso, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Os evangelistas acompanharam Jesus. Lucas teve o relato de Marcos e de outros. Ao ouvir várias e várias pregações de Jesus, qual era a tônica da pregação de Jesus? Ele falava muito sobre arrependimento. Então, isso resume bem a pregação dele. Então, vamos colocar aqui. A partir dali, Jesus passou a pregar, arrependei-vos. É uma tônica do ministério de Jesus. É uma tônica da Bíblia. E é impressionante como que os pastores, eles fazem... É um milagre que eles não pregam sobre esse assunto. Acho que eu tenho um vídeo, né, no meu canal, a Bíblia que o David Leonardo não lê. Pessoal, entra no canal lá do Rodrigo lá, se inscreva lá. O nome do canal completo? É o seu nome completo? É o meu, Rodrigo Mocelin. Então, entra lá, pessoal. A Bíblia que o David Leonardo não lê. Esse é um vídeo que eu tenho lá. Não fala do Dave, coitado. Não pode, né? Não pode. Corta lá. Pode. Enfim, e aí, na minha igreja, eu sigo livros inteiros. Acabei Daniel, tô em Romanos, agora a gente começou Lucas, já preguei Êxodo inteiro, Malaquias, assim, livros inteiros. Toda hora esses assuntos vêm. A ira de Deus, a justiça, o arrependimento, toda hora. E aí, como que eles... Aí você entra no canal dessa galera. Veja o título das pregações. Sendo o máximo. Se livrando da tormenta. 10 passos para isso, para aquilo. 10 passos para não se sentir infeliz. Sua autoestima. Não sei o que lá. Só isso, né? Impressionante. E eu falo, mas como que eles conseguem? Como que eles conseguem? Porque se você olha a Bíblia, a tônica não é essa. Então, com certeza, a questão da teologia. Não tem teologia, eles não leem a Bíblia. Eles pegam aquelas passagens mais gostosinhas, e geralmente até essas eles interpretam de maneira incorreta. E aí sai essa teologia ridícula aí. Eu chamo de coach, eu gosto de chamar de teologia da autoestima também, né? Porque a teologia da prosperidade era aquela que visava encher o seu bolso. A teologia da autoestima é aquela que visa inflar o seu ego. Eles acreditam mesmo que o maior problema das pessoas é que elas estão com um problema de autoestima. Autoestima baixa. Aí tem que elevar um pouco. Exato, exatamente. Eles veem os homens como vítimas. Eles acreditam que o pregador, quando ele está olhando, ele está vendo vítima. Eles não veem o público, os ímpios, como Paulo os via, inimigos de Deus. Que estão em rebeldia contra o Criador. Não, eles não veem assim. Eles veem como vítimas. Aquele lá é um tadinho. Aquele é um tadinho também. Todos são tadinhos. E aí a gente precisa fazer o quê? Elevar a autoestima desses caras. O que é um absurdo, né? Quer ver? Eu sempre dou esse exemplo para mostrar o absurdo da pregação desses caras. E eles falam assim, não, mas tá trazendo muita conversão. Que conversão? De quem? Dessas pessoas que dizem que se converteram, no outro dia estão divorciadas? Esse povo que diz, converti e tá seminua, cantando música aí. Eles dão fruto, né? Nossa, é uma coisa... assim, que tá na festa da GK? A maior suruba do mundo? Como é que é isso? Que absurdo é esse? Então, eu sempre dou um exemplo para retratar que essa pregação não gera conversão. Essa do amor aí. Do estímulo, da autoestima. O exemplo que eu dou é esse aqui, que eu era garoto e era um culto evangelístico. Convidamos pessoas, só gente ímpia, ouvindo a pregação. E aí o pastor falou o tempo inteiro sobre o quê? Consolo, propósito, esperança, nenhuma gota de arrependimento, nada. Apesar de Paulo falar claramente que é a lei que nos conduz a Cristo, né? Ou seja, é a pregação da lei. O que é a pregação da lei? É a pregação do arrependimento, que expõe o pecado das pessoas. Nenhum momento, não fala nada disso, nada. Porque eles dizem, não pode falar. Não pode, não. Não, depois. É o amor que atrai. Aí depois, lá na frente, quem sabe? A gente um dia vê se a gente fala de pecado aí. E nunca fala. E aí, tá lá nesse evento evangelístico. O pastor começa a pregar. E fala só sobre isso, consolo e esperança, que você é amado. E conclui assim, ó. A conclusão dele foi assim. Pegou uma cédula, um dinheiro lá, R$100.
jogou, pisou, cuspiu, não sei o quê. Aí pegou o dinheiro, levantou o dinheiro de novo. Vocês querem esse dinheiro aqui? Aí todo mundo, claro, claro. Mas tá pisado. Sim. Mas tá cuspido, mas a gente ainda quer. E vocês também são como isso aqui. Vocês foram... Ele fez isso. Fez. E vocês foram pisados pelo mundo. Olha, cuspiram em você, mas vocês continuam tendo valor pra Deus. Ei, Irabalai. Você é raridade. Exatamente. Eu me amo, né? E aí o João tava ouvindo essa pregação. O João, ele acabou de ser enxotado de sua casa porque ele é um péssimo marido. A mulher dele não aguentava mais. O João, ele acabou de perder o emprego porque ele é vagabundo. Mas agora, ele acabou de ouvir que, ainda que o mundo tenha pisado nele, Ele tem valor. ele tem valor. E sabe o que o João fez? Ele não foi lá e pediu perdão para sua esposa. Não, porque ele tem valor, pisaram nele. Ele saiu dali e foi arranjar outra mulher. Tem mais valor. É a ela que não deu valor a mim. Então, essa pregação dessa galerinha tem gerado isso. Falsos convertidos. E na realidade, né? Eles, se vier uma perseguição aí contra os crentes, pode ter certeza, esses crentes modinha aí... Vai tudo sumir. Não, eu acho que eles vão ser o primeiro a perseguir a gente. Vai ser com certeza. Óbvio. Tanto é que, por exemplo, veja se alguém do movimento LGBT tem alguma coisa contra eles. É verdade. Tem? Não. Não tem. Quer me processar. Vê se o movimento LGBT vai processar essa galera. Não. Vai processar o Delana Gonçalves? Não vai, jamais. E qual foi aquele BO que deu com o Pablo Marçal? Que você fez um vídeo lá? O que aconteceu? Eu fiz um vídeo sobre ele. Chama... Ele também prega a teologia coach, né? Ele é, né? Mas ele é tipo nível hard já, né? Bem... Ele é. Cara, eu vi um vídeo dele, um corte, que ele fala um palavrão na igreja. É. Eu não acreditei. Depois que eu fui ver, era uma igreja mesmo. Isso comparado com ele, isso não é nada. Ele tem uma live em que o cara fala que a Bíblia tem erro, ele concorda. Ixi. Então é um nível mais elevado ainda. Não. Ele é diferente dos outros coaches. Porque os outros coaches ainda querem vender o curso e tem toda uma estratégia de sucesso para fisgar as pessoas por meio da cobiça das pessoas. Venham com esse curso aqui, enriquece muita gente. Venha, tal, e enfim. E eu acho que é totalmente diferente dele. Porque ele monta uma seita. Ele tem todo um repúdio em relação à igreja. Por quê? Porque ele quer ter a igreja dele, a igreja do Pablo Marçal. Tanto próximo da minha cidade, tem lá grupos do Pablo Marçal. Nossa. Tem. Ele é pastor, alguma coisa assim? Ele é pastor? Não, ele falou que é papa. Papa? Ele falou que ele é um papa. Um papa evangélico. Tem aí, põe aí. Ele falou que é um papa. E agora parece também que ele quer ser presidente, né? Algo do tipo. Eu acho que... Eu acho que ele quer porque sabe que dá visibilidade. É o novo Daciolo, né? Lembra do Daciolo? Sim, Sabia que lembro. ia ganhar, mas fica conhecido, né? Uhum. E ele é isso, né? Eu nem veria nenhum problema nisso, sabe? Faz parte, vai lá e se torna conhecido, que legal, né? Uhum. Acho que não teria nada de criminoso nisso, não. Mas o problema mesmo é a filosofia por trás do que ele ensina, esse repúdio que ele tem à igreja, para quê? Para que as pessoas se tornem fiéis do Pablo Marçal. Então, nesse meu vídeo eu explico bem essa filosofia dele. Pico dos Marinhos é uns perigos segui-lo no monte ou na rua, porque ele leva a galera lá pro monte, lá quase mata todo mundo, né? Aquele BO lá que os bombeiros... Do Pico dos Marinhos, né? Que por sinal é do lado da minha casa. E eu sei que foi um absurdo que ele fez, mas não apenas eu, né? Os próprios bombeiros falaram, né? Porque num vídeo ele vem falando assim, ó. Olha, eu chamei os bombeiros só por precaução. Aí os bombeiros falam, não, bombeiro não vai por precaução. Os bombeiros falaram isso. A gente foi para evitar uma tragédia. Então, assim, totalmente responsável, né? Então, aí eu falo sobre isso. É um perigo segui-lo, na montanha ou na rua. Ô, pastor Rodrigo, particularmente, eu sou novo ainda, mas ainda consigo pegar um pouco sobre o que está acontecendo no meio evangélico. Eu nunca vi tanto crescimento de celebridades, pessoas famosas, ingressando nas igrejas evangélicas. Uhum. Nesses últimos 5 anos, isso tem crescido bastante. Você acha que a maioria dessas conversões são genuínas? Porque alguns, eles ingressam nas igrejas, confessam Cristo, mas depois vê que não era aquilo que eles imaginavam e saem da igreja. Eu acho que, pelo menos, muitos deles não demonstram frutos de um cristão. Eu sei o seguinte, uma pessoa comum,
ela converte. E ela também, o seu processo de santificação também é longo. Uhum. Eu acho que muitas vezes acontece uma injustiça com essas pessoas famosas. Em que sentido? Com algumas delas, não com todas. Mas assim, quantas pessoas na minha igreja, por exemplo, eu olho e falo, puxa, essa pessoa é crente, converteu mesmo, mas demorou uns 3 anos pra entender, por exemplo, que eu falava, gente, faz 3 anos que eu tô falando pra você, não usa esse tipo de roupa, que roupa indecente. 3, 4 anos depois a pessoa fala, nossa, como é que eu como crente usando aquele tipo de roupa, hein? O ruim é que a pessoa famosa não. Ela converteu ontem e tá todo mundo vendo ainda a roupa dela. E é um processo mesmo, a conversão, a santificação. É um processo, ainda mais essa questão de roupa. Vamos dar um exemplo da roupa. Com exceção, né, para nós, com exceção da Assembleia, para quase todos os outros evangélicos, reformados ou não, era quase símbolo de farisaísmo falar sobre roupa. Não pode. Falou de roupa, você é um fariseu. Legalista. Então você tem ainda esse grande problema, que não se fala muito mesmo nas igrejas sobre a vestimenta. Usos e costumes. Não se fala. Tudo bem que tem um fariseu? Tudo bem, mas e daí? Aí a gente se torna libertino para consertar o farisaísmo? Então, quando um famoso converte, ele não muda de vida instantaneamente, assim como um comum também não. Ninguém é assim. É um processo. Só que a pessoa famosa não, tá todo mundo vendo, né? Então quando ela erra, se o cara, por exemplo, perdeu eu já perdi a paciência, mas o famoso perdeu, todo mundo viu, né? Uhum. Então, às vezes, o julgamento é muito cruel com eles. Então, acho que. Vamos separar. Então, acho que tem um pouco disso. Com a pessoa famosa. Tem um pouco disso. Mas, por outro lado, tem mesmo também as falsas conversões. Então, tem isso que é. Não, aquele cara converteu. Ele quebrou o pau lá um dia. Ele fez uma coisa errada. Como nós cristãos comuns também fizemos, mas ninguém viu, né? Uhum. Essa é a diferença. É que a gente tá no anonimato, exatamente. né? A figura pública é diferente. Exatamente. Ou talvez você fez, na sua igreja alguém foi lá e falou com você, conversou e você se arrependeu daquilo e continuou. Aí o famoso, coitado, tá ali, ele, né, fez a coisa errada e só ficou a imagem, né, do erro dele. E acabou. Então eu acho que tem um pouco disso. Mas também acho que tem a falsa conversão. E essa falsa conversão está mais uma vez associada com o falso evangelho. O falso evangelho gera falsos convertidos, né? Esse tipo de pregação que é uma espécie de produto que é oferecido, onde cada tipo de pessoa vai encontrar um produto adequado para ela. A igreja se torna um comércio e as pessoas se tornam clientes e elas falam, olha, tem igreja que... Eu gosto do funk e eu quero converter, eu quero tomar a cruz, mas tem como dar uma cortadinha nessa cruz aí? Não, suavizar, né? Tem que pegar a cruz inteira? Não tem, né? Por exemplo, funk, eu quero continuar com o funk. Tem igreja. Então bora pra lá. Aí tem a igreja do funk. Então você tem esses vários tipos de igrejas empresa, que tem um prato do dia para cada tipo de cliente. E aí, essa falsa igreja, esse falso evangelho que se adequa ao cliente, obviamente, esse falso evangelho vai gerar falsos cristãos. E se isso acontece com gente anônima, também acontece com os famosos, né? Que tem... O famoso, muitos deles têm dinheiro para fazer muita extravagância. E o pobre, coitado, não tem. A diferença, muitas vezes, de um pobre para um famoso é que o pobre gostaria de sair com 5 mulheres num jatinho, mas ele não tem. Enquanto que o rico pode fazer as suas extravagâncias. Mas, hoje, o falso evangelho, ele, para esses caras que querem continuar tendo esses comportamentos bizarros, ele vai encontrar respaldo em muitas igrejas, que antigamente ele não iria. Mas hoje tem. Tem até, por exemplo, a igreja LGBT. Então, poxa, eu quero Deus, porque viver no mundo sem a consciência de que alguém me protege é muito difícil. Sim. De que eu tenho propósito na existência é muito difícil. Eu quero Deus, mas não o Deus da Bíblia. Tem um Deus aí ao meu gosto. Tem o Deus da Bíblia que ele me fez a imagem e semelhança dele. Mas eu não podia fazer um Deus à minha imagem e semelhança? E aí eles fazem, e aí são vários ídolos ainda, que eles chamam de Jesus, e estão espalhados aí esses ídolos por todas as igrejas, e por isso esses caras aderem, porque eles falam, esse aí eu gosto. Essa igreja é pra mim, né? Essa é pra mim, porque essa aí eu não preciso mudar, não. E não sei se você percebeu, mas a maioria das vezes das pessoas famosas que ingressam em uma igreja, a igreja é repleta de gente famosa. Tipo assim, é uma igreja super grande, um investimento alto, tudo bonito. Então, dificilmente, esses famosos, eles vão ficar em uma igreja pequena. Parece que eles querem ter um glamour, não perder aquele glamour do que eles tinham, né? E essa onda cresce, e eu acho que isso é um problema. Porque isso afeta a comunidade. Porque tem pessoas famosas que gostam de ficar em locais
totalmente com alto investimento, uma igreja mais top, e despreza aquela igreja mais próxima dela, que pode ser até bíblica. Você acha também que é muito essa questão de ter aquele velho homem ainda no corpo, aquele sentimento de nobreza, ou você acha que não tem muito a ver, ou depende de cada pessoa? Olha, eu, pra falar a verdade, nunca nem parei pra pensar sobre essa questão de uma igreja de famosos, então nem sei pra dar uma opinião. Agora, o que eu acho que atrai mesmo é o fato dessa mensagem. Eu acho que o Tipo de maior. pregação, de O tipo de teologia. pregação. O tipo de pregação. Esse tipo de pregação que no final esse famoso fala assim: dá pra eu continuar fazendo isso aqui. Porque, veja bem, converter, se você não negar pai, mãe, filho, filha, não dá pra ser crente. Tem que tomar a cruz. Mas muita gente ganha horrores. Quer ver? Vamos dar um exemplo. A moça é digital influencer. E ela vende lingerie. E ela ganha 100 mil por um post. E aí? Como é que vai fazer? Biquíni, na minha opinião, biquíni é calcinha com tecido diferente. E ela posta isso. Ela posta de biquíni lá no Instagram pra todo mundo ver. E ela ganha dinheiro. Vai, 50 mil, 100 mil por conta daquela postagem que ela divulgou o biquíni. É um trabalho dela. Então, converter implica em parar de fazer Mudança. isso. Ah, tá. 100 mil reais. 100 mil reais que ela vai ter que deixar de ganhar. E aí ela não quer. Aí o que acontece? Tem uma igreja que fala: gente, não julgueis. E aí tem uma pastora também seminua lá. A pastora também posta foto de biquíni. Eu falo: que maravilha. Então é uma maravilha. Então, na minha opinião, o que mais tem atraído o falso crente é a falsa igreja. O que mais tem atraído o falso crente é o falso evangelho. Esse falso evangelho que não implica em renúncia nenhuma. E ele fala: eu posso continuar aqui, não vou perder nada. Não vou perder. Porque implica isso. Vamos dar um exemplo. Eu tenho algumas pessoas famosas que eu tenho contato. E aí, ele pergunta: pastor, olha, eu tô para fazer um contrato. Vamos dar um exemplo. Um empresário. Olha, eu tô para fazer um contrato, só que me parece que isso não é cristão. Coisa assim, se eu não me engano, acho que foi 2 milhões de dólares. Grana, hein? Muita grana. Na realidade, esse empresário muito, muito, muito cristão, muito piedoso, muito conhecido. E aí eu falei: olha, isso é uma coisa. Esse tipo de trabalho é errado. Você vai ter que perder esse dinheiro. Não tem como. Apesar que ele já meio que sabia que isso era correto. Esse é o problema. Muitos não querem fazer isso, porque perde dinheiro. Então não querem. Aí eles vão encontrar uma igreja que vai falar: o quê? Claro que dá para você fazer esse trabalho. Claro que é isso. Não julgueis. Não, olha, o que importa é o coração. E aí ele prefere nessa igreja para que ele não perca os 2 milhões e ele continue sentindo que tem a proteção de Deus. Então, na minha opinião, esse é o grande problema. Que os pastores, como não pregam um verdadeiro evangelho, eles vão aceitando essas coisas por medo de perder a pessoa e também porque eles também ficam com dó. Como assim? Eu, no lugar dele, também não perderia 2 milhões? Que isso? Eles não abririam mão. Eles não abririam. Então, como eles também não abririam, como é que eles não teriam coragem para falar para alguém abrir mão? Então, esse falso pastor materialista, preocupados apenas com aplauso, que prega só o amor, esse falso pastor, ele atrai esses falsos crentes, que sejam eles famosos ou não. É esse tipo de pastor que eles gostam, né? A gente tá falando um pouco sobre essa questão de falso pastor, falsa teologia. Eu queria entrar agora em um assunto delicado, que talvez alguns inscritos do canal aqui, que a maioria são pentecostais, talvez não entendam muito, porque a nossa fé é fé reformada, né? E a de alguns até podem ser, né? Mas às vezes estão na igreja neopentecostal e não sabem que está numa seita. Qual a sua opinião sobre o dom de línguas? Que, assim, só para contextualizar a minha pergunta. Antigamente, se você vê alguns relatos, inclusive em livros históricos, não tem, por exemplo, fatos de pessoas falando nessas línguas estranhas que nós temos hoje. Parece que é algo recente, né? Aquela questão de um som de Toronto, até mesmo antes, né? Inclusive, Gunnar Wingre, quando veio no Brasil, ele já pegou um pouco disso, né? Do dom de línguas. Você acha que esse dom de línguas hoje ficou muito... perder o foco do que era o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas? Será que essas igrejas pentecostais
estão falando uma língua que talvez não é aquilo que Deus descreveu ali nos relatos bíblicos? Aham. Sim, não é. A primeira coisa a se dizer é o seguinte. Quando eu falo sobre esse assunto, eu tenho um vídeo aqui no meu canal no YouTube. O dom de línguas dos pentecostais é falso. Quando eu falo sobre isso, no meu vídeo eu sou super respeitoso no vídeo. Eu uso o termo que popularmente a gente conhece como charabacanta. Assim, Labachúrias. Labachúrias e tal. Mas assim, o objetivo nem é... Denegrir Não. ou É nada. simplesmente como popularmente Aham. foi conhecido. De maneira alguma. Eu, nesse meu vídeo que eu falo sobre isso, eu simplesmente apresento o que eu acredito. E é impressionante. Como que as pessoas comentam assim, sua mãe não é homem. Sabe? Entendi. Entendeu? Não tem nada a ver. Me xingam. É muito comum isso, é muito Me comum. xingam, né? No canal também acontece. Então, assim, é uma coisa irracional. E o que prova que o meu argumento tá certo, porque eu ainda falo assim, ó, no meu vídeo, eu faço um silogismo. E eu falo, refutem o meu silogismo. É simples refutar. Pego as duas premissas e a conclusão. Refutem. Entra lá, eu tenho também esse vídeo no Face. Eu já perdi a conta de quantos mil comentários. Não tem uma pessoa lidando com o argumento, com o silogismo que eu dei. É impressionante. Pode entrar lá. É apenas ataque. Não, é impressionante. Não tem. É impressionante. É impressionante. Como eu falei, sua mãe não é homem, o que tem a ver? É óbvio que eu tô brincando, né? Enfim, então assim, quando, por exemplo, nós falamos contra os católicos, nós, evangélicos, seja reformado ou pentecostal, o que um católico muitas vezes fala? Você está desrespeitando a nossa fé. Não, peraí, poxa. Então, tá vendo? Quando a gente fala, olha, o dom de línguas é falso. Aí um pentecostal fala, você está desrespeitando. Fala, então você também não pode expor o que você acredita sobre o católico. Você não expõe o que você acredita sobre o católico porque você ama o católico e você quer que o católico se arrependa? É por isso que eu exponho isso. Porque eu acredito que vocês estão errados. Mas a gente não pode fazer isso hoje. Se você fala, ó, eu acho que você está errado, aí eu sou arrogante. Tolerante, religioso. Exatamente. Mas quando intolerante. esse pentecostal, ele fala para um católico, você está errado, aí pode. Não, veja bem, eu também acho que o católico, tenho certeza que o católico está errado. E eu falo isso para ele, na minha opinião. Eu falo para ele, falo, ó, isso é errado, e assim também falo em relação ao dom de línguas. Então não é questão de desrespeito, é simplesmente o que a gente acredita. E à luz da escritura, o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural para falar em idiomas. Para falar idiomas. Não essa língua que ninguém entende. Isso é muito claro, visto principalmente lá em Atos 2, em que eles falam idiomas e, diz o texto bíblico, havia pessoas reunidas de todos os lugares, de todos os países. Esse dito aí. Bati aqui. Dá pronto? Havia pessoas de todos os lugares e eles então, diz o texto bíblico, assim, não são galileus que falavam aramaico? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? E aí eles continuam. Somos partos, medos, elamitas, naturais do Ponto, Mesopotâmia. Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Ou seja, é explícito. E a palavra ali em grego é diakletos, de onde vem a nossa palavra dialetos. Ou seja, tudo diz. É uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. O texto é muito claro ali. Muito claro. E ali em Atos 2 é o único lugar em que nós vemos, de maneira detalhada, como o dom acontece. Então, ele é que deve ser a base para se interpretar tudo mais. Porque ali é o único lugar onde o dom acontece de maneira explícita. No restante do livro de Atos, acontece o dom de línguas, mas não se tem a explicação de como ele aconteceu. Simplesmente porque afirmação. já houve, na verdade. Exatamente, né? exatamente. Já houve, deixou claro, né? E já deixou claro. Ou seja, então qual que é a base para interpretar? É Atos 2. Então, por exemplo, ao longo do livro de Atos, eles falam em línguas. Em nenhum momento se menciona algo diferente de Atos 2. Então, como que você pode chegar à seguinte conclusão? Não. Aqui, ó. Aqui eles estão falando em línguas, mas aqui não é a mesma língua de Atos 2, não. Com base em quê? No Novo Testamento inteiro, Paulo em nenhum momento fala, gente, tem 2 dons de línguas, tá? Uma capacidade sobrenatural para falar idiomas e o charabacanta, o glossolalia. Tá? Não tem. E outra coisa muito interessante também, se há 2 tipos de dons, porque quando você mostra claramente, até o Jô Soares tem uma entrevista, e o Jô Soares falou, gente, era um pastor pentecostal, alguma coisa assim, mas aqui não é uma capacidade para falar idiomas. Até o Jô Soares notou isso. Se você pega uma pessoa que nunca viu pentecostalismo reformado, nada, lê o texto para mim aqui, o que está falando aqui? Sem nenhuma pré-doutrinação. O que tá escrito aqui? Ele vai concluir. Eles falaram idiomas, né?
E quando você mostra isso é irrefutável, aí eles falam, não, tem 2 tipos de dons. Uma capacidade sobrenatural para falar idioma e essa língua que eles chamam de dos anjos. Tá bom, então tá bom, tem 2 tipos de dons. Por que só um acabou? Porque a gente nunca vê a capacidade sobrenatural para falar idiomas, que hoje seria o seguinte, a pessoa sem fazer CCA tá falando inglês, japonês. Por que a gente não vê esse? Por que a gente não vê? Não é estranho isso? Então não há base bíblica. Em 1 Coríntios também tem um textinho lá que eles vão dizer, não, mas aqui tem... Aí assista o meu vídeo que eu falo sobre isso. Show de bola. A gente já está terminando o podcast, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta. Qual a sua opinião sobre o tipo de ensino que está sendo dado em algumas escolas? E parece que você tem alguma coisa assim que muda um pouco isso, que é o ensino doméstico. Conta um pouco mais sobre isso. Homeschooling, exatamente. O que acontece é o seguinte, nós somos cristãos. Nós cremos de fato na Bíblia ou não? Porque Provérbios declara assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como pode haver então conhecimento genuíno num lugar que odeia Cristo? Sim, e quando a gente fala isso, que o Senhor, ele é a base do conhecimento, não é uma frase de efeito, é real. O conhecimento se assenta em Deus. Sem Deus não há conhecimento. O autor de Eclesiastes, por exemplo, vai falar que, e ele está falando numa perspectiva ateísta, que o sábio e o ignorante é tudo a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Porque ele está falando numa perspectiva ateísta. Numa perspectiva ateísta, a própria busca pelo conhecimento é uma loucura. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, como disse Lutero, não envie seus filhos para colégios em que as escrituras não reinam. Não reinam. Olha a loucura do que a gente faz. Olha a loucura. A gente ensina criacionismo de manhã em casa e manda o nosso filho à tarde para ouvir sobre evolução. E o professor vai dizer que criacionismo não existe. Darwin, tudo mais. A gente ensina o nosso filho sobre o valor do trabalho. Ele chega lá na escola e ouve o oposto. Porque a doutrina esquerdista é para incentivar vagabundo. Então, a gente ensina a pureza sexual. Lá na escola, eles ensinam o seguinte, como acontece lá na minha igreja, várias famílias já relataram o seguinte, ó. A professora falou para minha filha de 7 anos, você pode namorar com menino, com menina, 7 anos. Uma outra mãe levou para mim a apostila, ministrada para a filha dela na época tinha 8, 9 anos. Na apostila, a foto, vários quadrinhos, com várias famílias, em cima. Um homem, uma mulher branca e um filho. Do lado, um homem negro, uma mulher negra, um filho. Embaixo, uma mulher branca, um homem negro, os filhos. Do lado, um homem, outro homem e os filhos. Embaixo, qual é a sua família? O que está sendo semeado no coraçãozinho daquela criança? Tá vendo? Há vários tipos de famílias diferentes e a família gay é só mais uma. Na realidade, elas nem falam isso. Só por meio da imagem, transmitem à criança que aquilo ali é normal. 9 anos. A criança tem 9 anos. 9 anos de idade. Dando esse conteúdo lá. Escola pública ou privada é isso? Pública. Mas acontece em privado também. Acontece. Então, qual é o sentido racional de você ensina uma coisa em casa e paga para as pessoas ensinarem o oposto do que você ensina? É um negócio irracional. Totalmente irracional. Outra coisa. Como que é louco? Os pais hoje, eles não entendem. Eu não entendo, meu filho foi criado na igreja e ele está desviado. É mesmo? Você pega o seu filho, coloca o seu filho num colégio romano, ele vai ficar durante 15 anos nesse colégio romano, com amiguinhos romanos, com professores romanos que odeiam a sua fé. Ou, na melhor das hipóteses, que é tão ruim quanto, a sua fé vai ser ignorada. Ignorada, que é tão ruim quanto. Porque se o seu filho fica 15 anos numa escola, Deus nem é mencionado, o que ele pensa? Fiquei 15 anos sem Deus, na parte mais importante da minha vida, por que eu precisaria dele pro resto? Então, só o fato de ele não ser mencionado é terrível. Porque dá a ideia de que não precisamos de Deus para o conhecimento, não precisamos de Deus para aquilo que vai dar base para a nossa vida, que é a educação. Então é absurdo também. Mas aí tá bom. Você envia o seu filho para esse colégio romano, onde a fé dele vai ser massacrada ou ignorada durante 15 anos. É sério que depois, quando o seu filho atinge os 15 anos, você está surpreso porque o seu filho se comporta como um romano? Olha a loucura. Então é um absurdo. É um absurdo o que a gente tem feito. Não faz sentido algum. Tem um livro chamado Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Esse é o grande objetivo, foi o grande objetivo da esquerda com a escola.
Pegar os nossos filhos para usar a escola como um campo de guerrilha. Na China é assim. Aqui no Brasil é. A escola é um campo de guerrilha, onde eles formam os soldados da esquerda. Uhum. É lá que eles aprendem a voltar, dizer Lula livre. É lá. É lá. Apesar do cara ter roubado tudo. Mas o professor, que você, pai, falou pra ele, obedece ao professor, tá dizendo Lula livre. Tá dizendo, olha, a teoria, o criacionismo é um absurdo. Aí depois o cara não entende por que o filho dele, com 15 anos, virou gay, vota no PT e não quer saber da Bíblia. Mas, meu amigo, seu filho ficou 15 anos ali ouvindo isso. 15 anos. Então, assim, é irracional. O que acontece é o seguinte. Se tá todo mundo pulando no precipício, é óbvio que eu tenho que pular, né? É mais ou menos assim que as pessoas pensam. Eles estão vendo. Eles estão vendo que a escola, e não é só a pública, não, é privada e cristã. O Solano Portela tem um livro chamado O que estão ensinando aos nossos filhos, onde ele mostra o que, inclusive, nos colégios cristãos está sendo ensinado. Olha, a gente sabe, seminário não tá... Seminários, inclusive bons seminários, inclusive seminários reformados, a gente não sabe que eles se tornaram liberais. A gente não sabe o tanto de conteúdo totalmente demoníaco que está lá. Então imagine nos colégios cristãos. É isso que acontece, são poucos colégios cristãos bons. Então, isso tá, assim, é generalizado isso. E aí, a gente não tem noção. Só porque tá todo mundo fazendo. Não, porque a escola é o lugar... a escola, sem escola, o que a gente vai ser da vida? É porque atrelaram a palavra escola à educação. Não, infelizmente hoje, a maioria das escolas não tem nada a ver com educação. É verdade, sem educação seu filho não vai ser nada na vida. Mas, infelizmente, hoje, escola e educação não tem nada a ver. Pelo contrário, tem um livro chamado Emburrecimento Programado. Tem na minha livraria. Emburrecimento Programado. É do Taylor Gatto. Ele foi professor renomado durante 30 anos em Nova York. Ele diz o seguinte, não é que a esquerda tinha... Não é que os doutores da educação tinham um plano que deu errado. E por isso está todo mundo burro. O plano era emburrecer todo mundo. Esse era o plano. Mas o problema é esse. Tá todo mundo indo. A gente ouviu desde criança, sem escola seu filho vai ser ninguém. Não vai ser nada. Então a gente tá vendo que não tá dando certo. A gente tá olhando, tá vendo, a gente tá vendo, tá todo mundo indo pelo buraco e caindo lá embaixo. E aí o que a gente faz? Eu vou também. Vai junto. Por exemplo, quer ver? Pega aí um pai que tá me ouvindo agora. O que de fato você aprendeu na escola que você usa na sua vida hoje? Muitos, inclusive, foram alfabetizados em casa. Foi porque pegaram a apostila lá, mas é porque a mãe pegava no pé em casa. Uhum. Então ele tem a ilusão de que foi na escola. Não, no final mesmo, foi a mãe ali pegando no pé dele. Vai, o que você usa? Outra coisa, quantos deles sofreram horrores? Olha, se você não era o mais bonito ou o mais forte, você sofreu bullying. Sofreu. A escola foi um verdadeiro inferno para a maioria das crianças. E aí, essas crianças se tornam adultas, elas dizem, nossa, eu sofri na escola, não aprendi nada. E aí, o que você vai fazer agora? Vou enviar meu filho para lá. Olha a irracionalidade do negócio. É totalmente irracional. Mas é o que Paulo fala, né? Que antes de nos convertermos, nós simplesmente seguíamos o mundo. Estávamos no curso deste mundo. Uhum. É seguir a boiada, tá todo mundo fazendo. Então, infelizmente, a gente tem poucos colégios cristãos. E os que são bons também, são poucos, não são acessíveis a todos. É caro, né? Alguns, exatamente. Né? Então, eu sempre digo isso. Ou é homeschooling ou é nada. Para muitos de nós, né? Ou você educa seu filho em casa ou você está perdido. É que também as pessoas pensam que educação é trazer... homeschooling é trazer a escola para casa. Não tem nada a ver com isso. Eu sempre digo assim, ó. Como que os pais analfabetos de antigamente formavam doutores? E os doutores de hoje formam analfabetos? Há alguns elementos daquela educação que foram perdidos. E são esses elementos que eu explico no meu curso Criação de Filhos e no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos. Como que uma mãe analfabeta pode educar o filho. E lembra, educação tem a ver com formação do caráter. Ensino tem a ver com transmissão de conteúdo, seja gramática, história, qualquer coisa. Então, educação é dever dos pais. O conteúdo, você pode colocar o seu moleque em escola, num cursinho, pagar um tutor, internet. Não, os melhores professores estão ali de graça. Mas educação, que é a formação do caráter, é dever dos pais. E, infelizmente, a escola, que deveria prover ensino, conteúdo, gramática, não está fazendo. E está impedindo a educação. Então, por isso que a escola se torna inviável para um cristão. Ou uma escola cristã,
ou homeschooling. Mas no meu curso, né, é muito interessante. Quando as pessoas terminam o meu curso, eu tenho já estamos indo para quase mais de 2.000 alunos aí. Alguma coisa nesse sentido. É impressionante. Eu ouço quase que 100%. Isso é educação? Isso eu posso fazer. Sem muito dinheiro, sem muito conteúdo intelectual. Se isso é educação, eu posso fazer. É a frase. Os pais antigos, analfabetos, formavam doutores. Por quê? E é o que eu explico no meu curso, nesses meus 2 cursos aí. Que eu vou até fazer o seguinte, vamos deixar aqui, se você puder, vamos deixar o link promocional aqui para o seu público. A gente deixa aí desses 2 cursos abaixo aí. nos comentários aí, ou na descrição do vídeo, tá bom? Isso, maravilha. Depois ele manda para mim. Deixa eu fazer uma última pergunta. Dentro disso, você pretende expandir esse projeto seu e, por exemplo, criar escolas, assim, físicas? Ou só EAD? Seria esse curso, por exemplo, que você dá EAD, né? Ou você queria expandir para uma coisa assim mais estrutural, uma coisa física? Você pretende abrir uma escola? Não, porque tipo? aí já não seria o homeschooling. A sua intenção, então, é os pais ensinar em casa mesmo? Exatamente. O que a gente tem são grupos de apoio. A gente tem grupos de apoio. Várias igrejas fazem isso. Na minha igreja. O que é um grupo de apoio? Em que a igreja, por exemplo, oferece um professor de gramática, de história. A igreja assessorar. Então, isso as igrejas podem fazer. Esse material de apoio, dar esse apoio. Então, é o que a gente tem tentado fazer na minha igreja, por exemplo. Tudo que é de professor, por exemplo, a gente paga. Porque fica aí a igreja fazendo trabalho social de dar sopão para mendigo que não quer trabalhar. Usa o dinheiro. Por que não usa o dinheiro de maneira útil? Investe nas crianças. Não tem obra social mais fenomenal do que essa. Né? Então, essa seria uma grande estratégia dos pastores fazer isso. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a escola é muito difícil hoje. Por conta do MEC, você fica preso. Então, você acaba... E tem um outro problema também, né? A escola como ela é hoje, eu não gosto dela. Mesmo que eu encontrasse uma escola com... Todos os professores são anjos e todos os alunos são anjos. Ainda assim, eu não enviaria meu filho para a escola. Por quê? É muito tempo longe da família. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa comunista. Os comunistas queriam separar as crianças dos pais e usaram a escola. Usaram a escola. No meu curso eu explico isso. E separando as crianças, a criança fica o tempo inteiro longe. É óbvio que ela não cria laço com a família. É óbvio. Então, por exemplo, o Taylor Gatto fala que nas colônias americanas a escola se restringia a poucos meses no ano. Então, isso é um absurdo. Esse tempo absurdo que as crianças ficam longe dos pais, isso é ruim para a formação dessas crianças. Provérbios vai dizer, quem anda com tolo vai se tornar tolo. Aí você faz o quê? Pega um tolinho, que é o seu filho, e junta o seu filho com outros tolinhos, e ele fica o dia inteiro com outros tolinhos, depois você não sabe porque o seu filho é tolo também. Então, assim, crianças têm que ficar com adultos. Essa é outra loucura, que criança tem que ficar com criança o tempo inteiro. Não, criança tem que ficar com adulto. De vez em quando elas ficam com crianças para brincar, é o spa delas. Mas crianças não podem ficar o tempo inteiro com crianças, porque elas vão se tornar, quer dizer, elas vão continuar tolas. Então isso perde muito então hoje. Então mesmo uma boa escola ainda tem esse grande problema. Grande problema de ficar muito tempo longe. Né? Os filhos ficam muito tempo longe das crianças. Eu vou só dar um exemplo. Na minha igreja, né, tem alguns meninos lá, eles têm 12, 13 anos, e as pessoas falam, né? Nossa, o meu filho tem 13, tem um outro menino lá de 12. Nossa, esses moleques têm cara de macho. Seu menino tem cara de macho, cara de homem. Você vê hoje um cara tem 18 anos. Por quê? Porque o meu filho tá comigo o tempo inteiro. Então, vou dar um exemplo. Eu era garoto andando de bicicleta. Aí empinamos, não sei o que, quebramos a bicicleta. Dava risada. Não paguei, né? Tava nem aí. Tô andando de bicicleta com meu filho. A gente vai pra igreja muitas vezes de bicicleta. E aí ele derruba, cai a bicicleta, cai lá. E eu já levanto e falo, rapaz, presta atenção. Você só tem uma vida. Você virou ali sem olhar. Se um carro bate em você, acabou. Acabou. Mas se é um amigo idiota de 13 anos, quase morremos. Mas comigo não, o tom é diferente. E outra coisa, se você quebrar essa bicicleta, você vai pagar. Porque eu comprei com o meu tempo, não é dinheiro. Esquece dinheiro, esquece tempo. Para eu comprar aquela bicicleta, eu precisei gastar a minha vida. Então eu valorizo sim as coisas materiais. Eu me importo com aquilo ali, porque ali está a minha vida. Então quando um pai ele quebra a bicicleta, eu dou valor. Porque é o meu tempo que está ali. Então a minha atitude em relação a ele é diferente. Então como que ele se posiciona? Ele vê um homem agindo
com um bem material. Ele viu um homem, como um homem se relaciona com o espaço, com um carro que está vindo para nos atropelar. Então, a perspectiva dele é diferente. Agora, quando ele olha do ladinho dele, tem um amiguinho de 13 anos que ri, ele fala, que legal, vamos quebrar mais bicicleta. Que legal. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos agora fazer algo mais perigoso ainda. Agora comigo, não. Então, é óbvio que andando com homens, esses meninos se transformam em homens. Mas eles ficam o tempo inteiro só andando com meninos idiotas. Por isso, obviamente, eles querem reproduzir aquilo, essa idiotice. Então, mesmo uma boa escola, é muito tempo que a criança fica longe dos pais. Ainda tem um problema muito grave. Você pode ter certeza. Esses meninos que chegam hoje com 23 anos não sabem fazer nada. Não sabem fazer nada. Eu acabei de fazer um vídeo sobre macho alfa, vou fazer outro. O que é um macho alfa? Não tem mais. Por quê? Um dos motivos tem a ver com essa criação. Porque os meninos não... Por que não tem macho alfa? Porque um macho alfa é formado com outro macho alfa. Um homem macho é formado ao lado de outro macho. Agora, um menino que é formado ao lado de lobinho, de gatinho, ele vira um gatinho aos 25 anos. Palavras machucam e chora no banheiro. É isso. Por quê? Porque ele não foi formado ao lado do homem. Um lado do homem, o moleque cai, rala o dedo, rala o joelho. O que um homem fala? Moleque, levanta, rapaz. Levanta. Foi nada, rapaz. Agora, né, porque também não tem mais pai em casa, né? Porque mãe já não, né? Mãe, como é que faz? A mulher, ai, meu Juninho. Né? A mãe é assim. Passa o moleque, late. rapaz, para de chorar, moleque. Engole o choro. Ele vira homem, claro que vira homem. Agora a mãe, ai, Juninho. Então a mãe é uma bênção, mas o homem também. Mas como os homens também foram embora de casa, esses homens não têm sido formados homens em casa. Então, e por quê? Os pais não estão juntos, a escola separou, é uma desgraça. E nesse curso que você disponibiliza para o pessoal comprar, tem tudo isso. Todas essas informações, as tanto no orientações. de criação de filhos quanto no de homeschooling. E eu falo algumas coisas, principalmente no curso de criação de filhos, eu falo coisas que inclusive pastores que são infinitamente melhores do que eu não falam. Assuntos que são fundamentais, como por exemplo da psicologia, que muitos pastores acreditam que há elementos muito positivos ali e que eu discordo e eu mostro como que isso tem afetado a criação de nossos filhos. Então são coisas que dificilmente vai ouvir em qualquer lugar. Desafio mesmo. Em raríssimos lugares você vai ouvir o que eu falo ali no curso de criação de filhos. Show de bola. Gente, então é isso. Eu agradeço o Rodrigo por aceitar o convite. Vai estar aqui em algum lugar o QR Code do link que ele vai passar para mim para vocês pegarem lá um código promocional. Rodrigo, muito obrigado por participar do podcast. Foi muito bom, foi muito edificante. E como todo convidado, né, vem aqui, eu tenho que fazer aquele merchan, né? Eu queria que você falasse sobre suas redes sociais, os seus canais das redes sociais. Pode falar pro pessoal. Então, gente, é isso aí. Rodrigo Mocelin, tem o canal no YouTube, no Instagram. Me acompanhem, me sigam e eu recomendo efusivamente que vocês adquiram o curso. Tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Show de bola. Gente, o link, tá, das redes sociais do Pastor Rodrigo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então é só clicar nos links aqui. Então é isso, muito obrigado. Não se esqueça, tá bom, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E a gente tá atrás de patrocinador aí para manter aqui o podcast. Então, se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato conosco, tá? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os nossos contatos, e-mail e tudo mais. Então, a gente vai conversando aí, se der tudo certo, daqui a um tempo a gente vai ter bastante anúncios aqui na TV, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais.